Projeto do Departamento de Educação Física da Unesp em Bauru oferece ecoterapia para crianças com deficiência. Tudo é pensado para atender às necessidades de cada criança. Em 10 anos de atividades, os resultados são impressionantes. Tem também uma pesquisa da Unesp em Bauru que investiga as quedas sofridas por pacientes com Parkinson. Hoje é terça-feira, 10 de julho, e o Unesp Notícias está começando. Boa noite. Há cerca de 10 anos, um projeto do Departamento de Educação Física da Unesp em Bauru oferece ecoterapia de graça para crianças com diferentes tipos de deficiência. Você vai rever agora que as atividades, além de divertir, ajudam a estimular diversas áreas do corpo e da mente das crianças. A relação de cumplicidade entre o Gustavo e o cavalo Guarani começa antes mesmo do início da aula. Logo que chega ao Aras, o menino faz carinho no animal, penteia o pelo e acompanha a colocação da sela. Lado a lado, a dupla caminha ao ponto de partida da atividade. Gustavo prepara o relógio com o tempo de duração da aula e vai para onde mais gosta de estar, em cima do Guarani. É ali que o garoto, cego de um olho e com baixíssima visão no outro, realiza uma série de exercícios por 30 minutos. Faz um helicóptero, Gu! Bem forte! Vamos rodar? O helicóptero? Vamos rodar! Gira! Gira o helicóptero! Aí! As atividades buscam estimular várias áreas do corpo e da mente. Objetos são pendurados ao longo do trajeto para que o menino interaja com eles. Gustavo tem traços de autismo, mas desde que iniciou a terapia há 2 anos, evoluiu bastante. A socialização, que é uma das coisas que ele tem dificuldade, então com as meninas aqui ele consegue conversar um pouquinho. A fala, que ele tem dificuldade também, a interação com as meninas também ajudou. Muito bom! E agora é o? Então vai, joga a bolinha. Gustavo é um entre os 5 participantes do projeto gratuito de ecoterapia oferecido pela Marli. Dona do Guarani e professora do curso de Educação Física da Unesp em Bauru, ela conta com a ajuda de alunos voluntários, como o Guilherme, para realizar as atividades. O Gustavo, quando ele chegou, ele era muito introspectivo. Ele era difícil de comunicar qualquer coisa. Ele falava bem baixinho, sim ou não. Perguntava o nome dele, ele falava o nome do irmão. Então ele não era muito sociável. Então foi a primeira coisa que a gente trabalhou, foi ele falar algumas palavras, completar uma música ou interagir com a gente como fosse. E aí foi reagindo aos poucos, foi demonstrando resultados, aí a gente foi mais para a parte motora. Hoje em dia ele arremessa, coisa que ele não fazia, ele interage com bastante objeto que a gente tem aqui à disposição. A sessão termina, mas não o contato entre Gustavo e Guarani. Ao descer do cavalo, é hora de alimentá-lo. Pronto, agora já podem se despedir porque o Antônio está ansioso para começar a atividade dele. O menino serelepe repete o ritual, interage com o cavalo e já está pronto para iniciar os exercícios. Montado no animal, parece se divertir enquanto faz a terapia. Ele fala, vamos no Guarani, tem que colocar a roupa, a bota, a cinturão, é certinho, a roupinha dele já é separada. E ele que escolhe, tem que pôr, não pode colocar outra roupa. Antônio é autista e uma das maiores dificuldades que tem, segundo a mãe, é com a alimentação. Por isso, durante a sessão, os alunos tentam estimulá-lo nessa área e já conseguiram avanços. Ele só comia batata frita, Danone vermelho, pastel de presunto e queijo sem nada, não podia pôr nada. E arroz, feijão e carninha. Aí ele parou também de novo de comer. Aí aqui ele voltou para a ecoterapia, né? Tava de férias, voltou, eu conversei com a Marli e eles fizeram a terapia, tudo, ele voltou a comer. Mas aí ele já voltou a comer o arroz, o feijão, a carninha, a linguiça. A ecoterapia busca trabalhar os aspectos sociais, emocionais e motores, mas para cada praticante é elaborado um plano de desenvolvimento específico. Quando as crianças chegam, a gente faz uma anamnese e depois a gente faz algumas avaliações, às vezes testes formais, às vezes observações, e depois disso a gente traça um plano para a criança, que seria os objetivos que a gente quer atingir ao final do programa. Junto com isso, a gente também traça um plano de pesquisa, que vai ser
desenvolvido durante esse período uma coleta de dados para a gente responder alguma questão que é o tema daquela pesquisa, né? Nós já tivemos vários trabalhos, né, tanto de conclusão de curso, como apoio para trabalhos também que a gente apresentou em congressos, inclusive em congressos internacionais. E então todo esse material que a gente vai acumulando, a gente divulga. Agora acabou de sair, né, o livro dos projetos de extensão da Unesp, nós também escrevemos lá um capítulo sobre a ecoterapia, os trabalhos que a gente já desenvolveu aqui. Com o Lucas, por exemplo, a terapia busca acalmá-lo e fazer com que se concentre nos exercícios, mesmo sem um diagnóstico fechado pelos especialistas. Mas isso é só um detalhe. O que vale a pena mesmo é saber que, enquanto o garoto realiza todas as tarefas em cima do Guarani, o pai comemora os ganhos proporcionados pela ecoterapia. Quando ele vem para cá, ele se transforma em outra criança. Super atento, super calmo, que é o principal. Ele é muito agitado, chega em casa calmo, já faz a tarefa dele, que é o objetivo nosso aí de tentar manter ele o mais calmo possível, né? Para mim, eu gostaria de trazer ele todo dia, né? Uma frente fria derrubou as temperaturas e traz possibilidade de chuvas fracas para o centro, norte e leste do estado de São Paulo. Pode chuviscar em Bauru nesta terça-feira. Ainda assim, a umidade do ar agora é baixa, está em 32%. Os ventos sopram fracos a 4 km por hora. Hoje os termômetros foram dos 11 aos 21 graus. Amanhã a mínima prevista é de 7 e a máxima chega a 22 graus. Agora você vai acompanhar novamente como uma pesquisa da Unesp em Bauru está investigando as quedas sofridas por pacientes com Parkinson, uma doença que atinge pelo menos 200 mil brasileiros. Ela causa a degeneração dos neurônios produtores da dopamina, um neurotransmissor liberado pelo cérebro que tem várias funções no organismo. Por isso, tremores, desequilíbrio, instabilidade postural e até depressão são alguns dos sintomas. Aos 65 anos, Sara teve uma tarde diferente. Primeiro, tirou medidas de partes do corpo. Depois, recebeu 5 sensores elétricos, 2 em cada perna e outro no pulso direito. Os dispositivos, então, foram ligados ao eletromiógrafo. Acoplado numa mochila, o aparelho vai medir toda a atividade muscular. E não parou por aí. Logo, a aposentada ganhou 39 marcadores passivos em pontos estratégicos do corpo. São essas bolinhas revestidas com um material capaz de refletir a luz infravermelha, emitida por essas 8 câmeras de última geração. Sara foi escolhida para ser a primeira paciente com Parkinson a colaborar com a pesquisa de doutorado do Lucas, financiada pela FAPESP. Ajustes feitos nos computadores, hora de começar a atividade. Por várias vezes, ela caminhou sobre esta plataforma. O teste incluía a colocação de obstáculos de tamanhos variados. A pesquisa pretende avaliar a iniciação do andar das pessoas que têm doença de Parkinson e identificar quais as dificuldades delas nesse processo. As quedas e as consequências para a saúde são problemas sérios para esses pacientes. A gente voltar lá no ensino médio, lembrar das leis de Newton, tem a questão da inércia. Então, todo o corpo tem que sair da inércia, que é essa tendência, ele ficar parado ou em movimento. Você exige um pouco mais de força, um complexo entre os músculos, as articulações e o comando neural para que o movimento seja feito de uma maneira adequada. Assim, o paciente também, ele tem essa dificuldade em começar o movimento. Então, quando ele tem que começar, ele tem que pensar em um monte de coisa, às vezes tem um obstáculo. Os dados colhidos pelos equipamentos são armazenados neste computador em tempo real e eles podem conter informações importantes para o Lucas. Cada pontinho desse aqui são marcadores que a gente coloca em determinados pontos de acordo com o nosso interesse, que cria uma imagem do corpo da pessoa e a gente consegue analisar alguns parâmetros, comprimento do passo, a velocidade que ela está andando. Aqui vocês podem ver, era um obstáculo baixo, tinha 3 centímetros de altura, ela acabou tropeçando. E se fosse no dia a dia dela, poderia até ter caído, como é um obstáculo bem leve, é que ela não caiu. Mas se fosse no dia a dia, um pedacinho de concreto, ela poderia ter tropeçado, isso ter complicado. Então, a partir desses parâmetros que essas câmeras geram para a gente consegue analisar. Outro ponto analisado é o comportamento do olhar da pessoa. Para isso, a pesquisa utiliza uma câmera eye tracking.
Acoplada à cabeça, ela mostra exatamente para onde o paciente olha e por quanto tempo durante toda a caminhada. É importante a gente aprimorar esse conhecimento para ajudar o paciente no dia a dia, então com informações de como ele pode se locomover melhor e também pensando na ideia de prescrever exercícios adequados. Então, se nós percebemos que ele tem uma certa dificuldade em algum movimento, a gente pode pensar num exercício que possa auxiliá-lo a melhorar esse movimento. Outros 19 pacientes parkinsonianos como a Sara e mais 20 idosos neurologicamente sadios vão ser avaliados durante o doutorado. Como que é fazer parte dessa pesquisa? Eu acho importante. Nos primeiros dias, as primeiras vezes, anos atrás, eu sentia meio nervosa, não sabia como que era, e agora já acostumei, já me chama, já estou aqui. É o uso da pesquisa e da tecnologia na busca por resultados que podem proporcionar mais qualidade de vida aos parkinsonianos. A nossa ideia é tentar aprimorar o máximo possível de conhecimentos que possam auxiliar esses participantes, esses pacientes. Atualmente, muitos estudos nossos têm sido publicados em várias revistas do mundo. Então, o nosso legado principal é tentar auxiliar na melhora da qualidade de vida do paciente e, se possível, a longo prazo, até a cura dessa doença que afeta muitas pessoas no mundo. O Unesp Notícias fica por aqui. Acesse o nosso site para ver outras edições do programa. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau! Thank you.